Boa noite a todos. É um carinho especial com esta casa. Estive aqui já uma vez e agora pela segunda vez. Revejo amigos, irmãos, companheiros, clientes, tantas pessoas do meu coração. Espero que tenhamos todos uma jornada de palestra, passe, tudo encantador. Eu não saí da minha casa à toa, não faço isso. Eu vim para trazer algo bonito, algo que cresça, algo que melhore a tua vida e a minha da mesma forma. Eu não deixei a minha esposa fazendo o jantar à toa, não faço isso. Eu vim para quebrar um pedaço do teu coração e deixar também um pedaço do meu coração contigo. Vamos dar início então à palestra. Quando eu morava em Auriflama, criança, comecei a frequentar o grupo escolar e, para variar, a primeira professora marca demais, assim como o primeiro beijo, primeira namorada, primeiro salário, não é? Então, a professora Sueli nos ensinou o beabá. E estudávamos naquela época a cartilha Caminho Suave. Quem daqui estudou pela cartilha Caminho Suave? Pode levantar a mão, gente. Você percebeu? Você percebeu? Hã? Eu não queria falar, gente. Eu fiz essa palestra lá no Francisco de Assis, até o doutor Aguinaldo levantou a mão. Gente, mas nós temos uma veiarada que não acaba mais, né? Pelo amor de Deus! Ainda bem que as crianças estão para lá. Então, quando eu fui à escola, a professora Sueli me ensinou, através da cartilha Caminho Suave, a letra A. Alguém se lembra? O A da abelha. Bom, nós vamos falar de abelha, vamos desenhar uma colmeia, né? Imagina se uma colmeia aqui com 30, 40 mil abelhas, tá bom? Abelha é diferente de marimbondo. A abelha vive em grupo, em conjunto. A abelha, para quem não sabe, depois que ela ferroa alguém, ela morre, sabia? Ela deixa parte do intestino juntamente com o ferrão e ela morre de infecção. E geralmente ela não retorna para a colmeia, para não infeccionar o grupo e não passar a infecção e dizimar a colmeia. Olha que coisa extraordinária. Você sabia que uma abelha, para produzir meio quilo de mel, 500 gramas, ela deve visitar 2 milhões de flores? 2 milhões de flores. Você sabia que o mel é o único alimento que não apodrece? Sabia? Você sabia que uma abelha, ela sai para coletar o néctar e ela deixa um hormônio no local? Quem sabe o nome desse hormônio? Feromônio. Esse feromônio é que identifica onde a abelha está. Então, ela deixou ali na flor o feromônio e ela retorna para a colmeia, dizendo: olha, eu estive aqui, não precisa mais tirar o néctar, eu tirei tudo. Aí ela retorna para a colmeia. Aqui dentro fica uma outra abelha. Esta abelha, ela raramente sai de dentro da colmeia.
ela trabalha interna, ela é chamada de trabalhadora interna, e as outras externas. E tem a defesa da colmeia, que são abelhas que ficam ali em volta. Vocês já viram isso? Elas ficam o tempo todo, elas são criadas para proteger a colmeia. Então, quando esta abelha aqui sugou o néctar, ela retorna para a colmeia. Encontra uma outra abelha lá. Elas, ao se encontrarem, ficam grudadinhas uma na outra, próximas uma da outra, e uma tira o mel da abelha, daquela que visitou a flor. E esta sim, então, coloca no favo. Esta que visitou a flor, ela tem uma composição química no seu próprio organismo, mais uma composição de água e mais o néctar da flor. E há então uma decantação no estômago da abelha durante o percurso até o retorno para a colmeia. E eis então que ela regurgita e a outra pega e coloca dentro dos favos. Olha que coisa extraordinária. A gente não sabe dessas coisas, né? Isso é Deus, né? Deus que fez isso. Elas viajam até 3, 4 quilômetros atrás de néctar. E a gente vem destruindo cada vez mais as plantas, as árvores, de onde elas sugam néctar. Você sabia que aí em Cedral, um conhecido nosso tem plantação de maracujá, e ele, a filha, o filho e a esposa tem que ir flor por flor polinizando a flor roxa do maracujá? Porque aquela mamangava, aquela abelha grande, já está sendo dizimada. Você sabia que as cerejeiras no Japão são polinizadas por japoneses e não por abelhas? Porque 30% das abelhas foram dizimadas no Japão. Para nosso espanto, 60% das abelhas num dos países mais poluídos e poluidores do planeta, que é a China, já acabou. 60% das abelhas. Você sabia que você não vai tomar mais suco de maracujá se aquele homem não ficar polinizando com o dedo as flores? Nunca mais. O seu neto, o seu bisneto, o nosso tataraneto não vai tomar mais suco de maracujá se não existir mais abelha. Então tudo está num equilíbrio extraordinário. A abelha vai lá na cana, lá na plantação sugar, lá tem o pesticida, lá tem os venenos, lá tem de tudo para matar o animal, para matar os insetos, para matar as moscas, enfim. E aí vai se dizimando. Olha só que curiosidade. O A da abelha que a gente simbolizou aqui, e conhecendo um pouquinho mais de abelha. Mas vamos mudar um pouco do nosso pensamento e vamos mudar para cão. Quem tem cachorro aí? Eu tenho. Esses cachorros dão um trabalho terrível, não é? Antigamente, quando eu morava em Auriflama, as pessoas tinham cães. Inclusive eu tinha um também, chamava Lulu. A minha mãe não deixava entrar para a cozinha. Na sala, na varanda não entrava. Tinha uma tela e tinha uma porteira de balaustra. Lembra disso? Era uma madeirinha que era cortada em cima assim. Lembra disso? Da balaustra? Então tinha um portão com uma tramela e o cachorro ficava lá fora. Hoje os cães têm ração, têm vacina e 50
56% da população nos Estados Unidos, segundo a National Geographic, 56%, os animais dormem com seus donos na cama. Eu não aprovo. O meu tem o canto dele lá. A coberta velha dorme lá. Mas ele fica o tempo todo com a gente. Se estiver no sofá, ele está lá. Você sabia que o compositor Mozart, o grande, um dos maiores compositores do planeta Terra, ele tinha um cão? E quando ele tocava, sentava ao piano, o cão debaixo do piano parecia entender as melodias. Era um parceiro e tanto. Quando Mozart desencarnou, foi levado para o cemitério, o cão foi junto. Fome, sede e frio. Morreu ao lado da sepultura do Mozart. Num dos maiores cemitérios da América Latina, no Rio de Janeiro, os coveiros tiveram que fazer um canil. Sabe para quem? Os cães, óbvio. Por quê? Porque os indigentes, os abandonados, os que perambulam pelas ruas, têm um cão que dorme com eles e os aquece nas noites frias. E quando morrem, os cães os acompanham e ficam lá no cemitério. Virou um problema de saúde pública. Então teve que ter um canil dentro do cemitério. Você já imaginou a fidelidade de um cão? Quantas e quantas imagens que a gente tem visto pela televisão, que os cães defendem crianças, né? Defende adultos. Cão de porte pequeno briga com um Rottweiler, com um Pitbull, se estrupia todo, mas ele acaba defendendo o seu dono. É verdade ou mentira? Clica aí na internet, no Google, que você vai ver. Da semana passada foi muito interessante, os cães querendo dormir. E tinha lá um gato, você viu, né? Tinha um gato dormindo. Quem mais viu? Só eu e ela? Viu também? Ninguém viu? Então o gato fica lá e o cachorro quer dormir. E o gato puxa e tenta arrancar o cachorro, mas não sai de jeito nenhum. Aí os dois fazem as pazes. São várias imagens de várias casas, de vários locais. Vale a pena ver. Gente, os cães então são extraordinários, tá bom? Não podemos maltratar os animais, são os nossos irmãos inferiores. Há notícias na obra de André Luiz que os animais auxiliam a espiritualidade, inclusive no nosso lar. Os socorristas usam muares, mula, burro, tá? Para ir lá e socorrer os espíritos. Tem também os pássaros, né? Que comem as larvas que são emitidas pela mente dos indivíduos e eles se alimentam dessas larvas. Aí são animais que são dessa região, desse local, que a gente não faz nem ideia de como é. Então lá no mundo espiritual também tem pássaros, animais, gatos, cães, etc. Tem de todo tipo, da mais variada forma. E passarinhada canta lá no nosso lar, porque fala lá no livro Nosso Lar. Bom, vamos mudar mais uma vez e vamos mudar para a ação. Você percebeu que a coisa está indo daqui para lá, né? Ação. Ação é tudo aquilo que a gente faz com amor, com respeito, com devoção. Primeiro, para nós mesmos, usando o nosso livre-arbítrio para o bem, conquistando a nossa saúde, conquistando saúde espiritual, conquistando bem-estar íntimo, que é a paz. Não existe
paz maior dentro do nosso lar para quem realiza o culto do Evangelho no lar. Eu que já realizo há 28 anos, ontem foi dia. Já fui convidado a dezenas, centenas de festas e etc. tal, para me ausentar aos domingos, às 8 da noite. Mas nunca aceitei. Sempre avisando, olha, se você quiser a gente vai depois. Ou marca por uma outra oportunidade. Aniversário e festa tem sempre. E na nossa casa visitam aproximadamente de 300 a 400 espíritos no culto do Evangelho no lar, tá bom? E de vez em quando a mediunidade da nossa esposa dá uma condição aí dela receber o mentor espiritual, o irmão Guilherme, principalmente quando ele vem me puxar a orelha, quando eu fico meio desanimado, com duplicata para pagar, ele não tem dinheiro e aquelas coisas típicas, né, das pessoas responsáveis e honestas. Então, de vez em quando ele dá o ar da graça dele lá, se manifestando, porque eles estão conosco, obviamente, todos os dias. É claro que ele não vai ficar no teu pé o dia todo, porque ele também tem outras tarefas e outras atividades, mas ele passa em visita todos os dias em seu lar. Realize o culto do Evangelho no lar. Se a casa não tem grupo que oferece, né? Monte um grupo, Monte um grupo para que as pessoas aprendam a fazer o culto do Evangelho no lar. Vale a pena, é extraordinário. E a gente tem tido notícias maravilhosas da nossa mãe, do nosso pai, do nosso sogro, da nossa sogra e tantos outros entes queridos, né? Que a gente faz vibração e nós temos informação com relação a eles, como eles estão, onde estão, o que estão fazendo, etc. Tal, tá bom? Então, ação primeira para você. Você é a pessoa mais importante para Deus. Você. A tua esposa e os teus filhos que fazem parte aí da tua família. Porque não é à toa que a família se junta por afinidade ou por dever, obrigação. Quando se junta por afinidade, são as pessoas afins que se gostam, que se respeitam, que se amam, né? Quando se agrupam por outros motivos, no caso da reencarnação, complicada, difícil, entre pai, filho ou filha e vice-versa, com filha, mãe, etc. Tal. E aí então a gente sabe que é uma expiação, que é uma prova, que é uma luta, né? Porque um ou outro já feriu o coração. E aí então retorna naquele lar. Mas nós espíritas temos algo mais para oferecer do que outras pessoas, do que outras religiões, porque nós aprendemos diretamente da fonte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, a ação primeiro contigo, depois com a tua família. Nada melhor na vida do que você formar um filho e você ser convidado para ir à formatura. Muitos pais não vão na formatura dos filhos. Muitos filhos não convidam os pais nem para o seu casamento. Vocês conhecem alguma história assim? Eu conheço. Não convidam. Olha só, a luta, a dificuldade que esses pais enfrentam com os filhos e os filhos para perdoar e viver com o pai. Então, a melhor ação é aquela onde você, sendo um bom pai, exemplifique para o filho. Não tem palavra melhor na terra do que os teus exemplos. Falo por mim. O meu filho mais velho, Lucas, casado há 3 anos, nasceu no berço espírita e há 3 anos casado,
Há 3 anos ele realiza o culto do Evangelho no lar. Aprendeu e eu não precisei nem ir na casa dele para ensinar. Ele e a esposa realizam o culto do Evangelho no lar. O meu filho mais novo, Bruno, que é o bombeiro, ele está de folga ontem e hoje. Amanhã ele vai para Franco da Rocha fazer um treinamento específico de bombeiro. Já é bombeiro há 3 anos. Tá? Eu plantei algo de bom no coração dele. E ele trata as pessoas nas ocorrências com carinho, com uma dedicação, com uma presteza que muitas pessoas já me falaram. Olha, você está de parabéns, o teu menino é um menino de ouro. E dentro da corporação também, colegas, sargento, tenente, tivemos oportunidade de nos reunir e todos disseram, o menino é nota 10. Mas nós plantamos, eu e a Sônia, para que os frutos nascessem. E assim a gente tem que plantar. A gente tem visto também, hoje de manhã, ouvindo a Jovem Pan, que o meu rádio fica ligado na Jovem Pan, que eu gosto demais da rádio Jovem Pan, e um comentarista, um psicólogo, psicoterapeuta, falando das dificuldades dos pais com relação aos filhos. Estão criando reizinhos, estão criando princesinhas. E reizinhos não sabem respeitar aí fora, no trânsito, na escola, nas baladas, nas noitadas, não sabe respeitar as pessoas na rua, no caixa do supermercado, etc. Tal. E as princesinhas, muito menos, porque elas acham que elas são donas do planeta Terra. Como o pai e a mãe deu tudo, continua dando tudo, então ela acha que a sociedade vai também dar o que ela quer e o que ela merece, mas ela não merece. Ela é igual a todos os seres humanos do planeta Terra. Então essa princesinha está sendo a complicação das famílias. Os pais precisam prestar muita atenção com relação ao reizinho e à princesinha, disse o psicólogo, e é uma realidade. Então, a ação é aquela onde a gente faz primeiro para a gente e depois para a nossa família. E se sobrar, faça para o próximo. Se sobrar. O importante é que caridade começa em casa. Isso é importante. Tem que amar, ame agora, não espere amanhã, porque amanhã pode não, você não ter, ou eu não ter, a pessoa ali do teu lado, para compartilhar, beijar, abraçar, dar um bombom, etc e tal, tá bom? Então, a ação é essa aqui. E vamos trocar um pouco agora. O pincel atômico aqui está meio fraco. Está igual eu que não jantei ainda. Olha aí. Mas dá para entender, né? Que é ração. Ração é aquilo que a gente come. É o bifinho, é o arroz, é o feijão. Os peixes comem ração, os animais. Quando se está preso, lá não é marmita, não é quentinha. Olha, você já recebeu a tua ração? Então, a ração. Ração é o alimento, tá bom? Da matéria, do corpo. Mas existe uma outra ração, e eu gostaria de contar para você, que é a ração espiritual. São 2 palavras que simbolizam a ração espiritual. Alguém me poderia falar? Se alguém adivinhar essas 2 palavras, vai ganhar um evangelho de presente. É só passar lá na livraria. São 2 coisas que mantêm. Olha, a comida mantém teu corpo. E o que mantém teu espírito? Para que ele fique forte, corajoso, decidido. Pode falar. São 2 palavras. A chance é tua. Vai ganhar um amor. Amor é um conjunto de coisas. É compreensão, é tolerância, é afabilidade, muita coisa.
mas tem duas palavras essenciais. Pode falar. Oração? Não chegou perto, não. A fé? Acertou. A fé para manter teu espírito com força, porque você tem fé que aquilo vai dar certo. A fé, então o espírito se equilibra. Então a fé e... parabéns. Se você tem fé, passa lá. Sabe onde é? Não? Quem pode retirar para ela lá? Quem? Passa lá. Tiradentes 32:13. Terceiro milênio, Livraria Espírita. Anotou? 32:13. A fé e a esperança. Sem fé que anima o espírito e sem esperança que transforma o nosso espírito, não somos nada. Não servimos para nada. Um homem sem fé, uma mulher sem fé, não faz nem comida. É verdade ou mentira? Nem tinge o cabelo, nem passa o batom, nem passa o perfume Dolce & Gabbana. Então, a fé é a que transforma o indivíduo. Jesus já disse. A fé que transporta, que modifica, que renova. E a esperança é algo que você está quase apalpando, que você está vendo ela na tua frente. Ivone do Amaral Pereira tem obras extraordinárias, maravilhosas, pelo espírito Leon Tolstói. Eu sou fã número 1 de Tolstói. E num dos seus livros, Ressurreição e Vida, tem uma história maravilhosa, chamada O Sonho de Rafaela. Rafaela, uma mãezinha querida, com vários filhos, dona de casa exemplar, até um belo dia que a sua filhinha Ada, de 3 aninhos, adoeceu e não resistiu à doença e desencarnou. Rafaela se desespera, passa um período, não faz mais comida, não lava roupa, entra numa crise depressiva violenta e não faz mais os deveres de casa e não cuida mais das outras crianças, só pensando na Ada. Mas tinha sua religião, tinha sua fé, mas a sua fé era uma fé morta, sem renovação, sem esperança, etc e tal. Até um belo dia que a espiritualidade, no momento de crise de Rafaela, resolve então, ao dormir, deslocá-la em espírito e levar Rafaela para se encontrar com filhinha Ada. Aquele espírito tinha que reencarnar, tinha que cumprir apenas 3 anos de reencarne e desencarnar em função de uma doença. Era um breve período que ela tinha que cumprir. E assim foi feito. Mas Rafaela não entendia a lei de Deus, a lei de causa e efeito, ação e reação, até que, no desprendimento, fora levada a um salão amplo, bonito, tudo era lindo, maravilhoso, as crianças, cada rodinha, brincando, aquelas cantigas antigas, enfim. E ela entra no salão acompanhada por seu anjo de guarda e vai olhando, são dezenas, centenas de crianças, e vai olhando, e eis que lá no cantinho avista sua filhinha Ada. E a Ada está quietinha, chorando num canto, toda molhadinha de lágrimas, e a Rafaela vai e abraça a filha, beija, filha, todas as crianças aqui estão brincando, alegre, e você chorando. Sim, mamãe, eu estou chorando. Eu choro, não por mim, mas pela senhora. Todas as tuas lágrimas, mãe, me molham, e eu não consigo aqui me equilibrar. Eu não consigo sarar. O meu espírito não consegue melhorar em função das tuas dores, mãe. Mãe, Deus é bom, Deus é extraordinário, Deus é puro, Deus é amor, e Ele que me deu a vida, e Ele que me tirou a vida. Mãe,
Mas há na terra uma divina e maravilhosa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que te explica de onde você veio, para onde você vai, o que você faz na terra. Vá, mãe, pesquise, aprende e leva para outras mães que também perderam seus filhos. Em breve tempo, nos reuniremos novamente. Aí sim viveremos felizes e contentes, porque aquela minha dívida eu já paguei. Vá, mãe, retorne e leve a boa nova às pessoas, aos corações aflitos, igual ao da senhora. Lembra, fala para todas as mães: eu estou viva. Rafaela volta trazida por seu anjo de guarda. Agora a sua fé cresceu, agora a sua esperança renovou. E ela então passa a frequentar a doutrina espírita, começa a pesquisar e vai entendendo que a vida é um dinamismo sem fim, é um ir e vir como a onda do mar. Gente, mas vamos falar um pouco da oração. Oração a gente faz em qualquer canto, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Os Espíritos ditaram várias orações lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. São orações importantíssimas. Nós devemos orar, gente, com 2, 3, 5 palavras. Quem gosta do Pai Nosso, quem gosta da Ave Maria, quem gosta da Salve Rainha, quem gosta de qualquer outro tipo de oração, faça, desde que se sinta bem, sinta reconfortado, com a esperança renovada, com a fé transformada. Ore deitado, ore em pé, ore andando, ore em casa. Não sejais como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Mas quando orardes, ore em secreto, e Deus, que vê tudo o que se passa em secreto, te dará a paga, disse Jesus. Não precisa ficar em oração, em procissão, e senta, levanta, e senta, levanta, e senta, levanta. Nada disso, meus amigos. Meia dúzia de palavras que venha do teu íntimo, que venha do teu coração, do teu sentimento, já basta. Oração. Ore com vontade, ore com determinação, ore com coragem e ore por mim, para que eles possam me convidar novamente, para eu estar aqui com vocês, porque a minha dívida é grande. Então, quanto mais eu desempenhar o meu papel como expositor, como pai, como comerciante, como marido, melhor vai ser para mim, mais vou crescer. Então, ore por mim. Então, para a gente encerrar a nossa palestra, está faltando algo aqui. O que será que está faltando? O coração. Eu não disse que eu ia arrebentar um pedaço do teu coração, ia levar comigo? E eu vim aqui, meus amigos, estraçalhar o meu coração e deixar um pedacinho contigo, porque o coração é o órgão do amor, é o órgão do sentimento. Chico Xavier, ao psicografar o livro Paulo e Estevão, durante 8 meses, no porão da casa do senhor Rômulo Joviano e da sua esposa Dona Wanda Joviano, lá em Pedro Leopoldo, na fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava para o Ministério da Agricultura, aposentado que foi, 8 meses de psicografia. Psicografava, datilografava e entregava para a Dona Wanda. E a Dona Wanda lia pedaço por pedaço,
pedaço por pedaço. O Chico, para ficar distante das trevas, das pessoas, das informações de fora, trabalhou durante 8 meses dentro de um porão na casa do senhor Rômulo. Entrava, a primeira vez que ele entrou no porão, tinha uma escrivaninha, tinha máquina de datilografia e tinha água para ele tomar. A espiritualidade, a pedido de Emmanuel, montou um biombo em volta do Chico, para que esse biombo filtrasse todas as energias maléficas que vinham de fora. Tinha um monte de areia grossa, resto de construção, tijolos. E a primeira vez que o Chico entrou naquele local, entrou também um sapo. E ficou num monte de areia. O Chico respeitou o animal. O Chico nem sabia por que aquele sapo estava lá. Mas se estava, tinha um porquê, um motivo. E ele nunca ficou sabendo. No final dos 8 meses, quando o Chico tinha ido visitar cada local onde o apóstolo Paulo havia passado, Chico ia em espírito com Emmanuel. Ao final da datilografia do capítulo, o Chico chora, agradecido, ora, se ajoelha ao lado daquele amigo, o único, o sapo, com lágrima nos olhos, se levanta, bota a mão no coração e agradece a Deus. E ele sai com o manuscrito na mão, e ao sair, aquele animal o acompanha, embrenha mato afora e desaparece. Ele olha para trás e vê o espírito de Emmanuel, com a roupa de romano, com as sandálias nos pés, passo a passo, os auxiliares desmontando o biombo ectoplasmático, e ele olha no chão as pegadas luminescentes, coloridas, de Emmanuel. Ele não consegue ver o rosto daquele homem, e ele sai agradecido. Coração, gente, teve aquele homem extraordinário, e continua tendo, Chico Xavier, um exemplo de moral, um exemplo de conduta para todos nós espíritas. Tem muitos espíritas espalhados por aí, extraordinários, fantásticos, maravilhosos, mas não tanto quanto o exemplo de dignidade, de moral, de honestidade, como Chico Xavier. Se vocês quiserem ver uma imagem minha com Chico Xavier, basta acessar o Facebook, Zezinho Silva, da Terceiro Milênio Livraria Espírita. Clica e você vai ver uma homenagem que eu fiz para Chico Xavier. Vale a pena, é emocionante. Eu estou beijando a sua mão, mas eu queria naquele dia ter beijado o coração de Chico Xavier. Muito, muito obrigado.